Depois você corta esse som de edito, tá? Existe uma definição tradicional dada pelos nossos colegas da biologia, segundo a qual a ciência que eles estudam seria exatamente a ciência que se debruça sobre a vida. A biologia seria a ciência da vida. Mas se tem um conceito que não é exposto aos alunos de biologia, é exatamente a noção de vida. Não é um conceito discutido dentro da biologia. Parece que, num certo sentido, todos partem da ideia de vida como se ela já fosse dada, como se esse já fosse um problema resolvido no campo conceitual, no campo teórico, quando se fala, por exemplo, de qualidade de vida, etc. Mas nós não temos, obviamente, uma clareza conceitual sobre esse problema. Trata-se, obviamente, de um problema de demarcação de território. Assim, eu penso que a explicação biológica da noção de vida, uma explicação de cadeias de carbono, etc., ela nos é insatisfatória, exatamente porque para nós humanos, né, que ultrapassamos a esfera biológica e criamos um universo simbólico, nós nos deparamos com uma questão muito mais importante sobre o tema, que é exatamente se a vida merece ou não ser vivida. Se talvez um dos temas mais interessantes que perpassa a história da filosofia seja exatamente o tema do suicídio, que é exatamente um confronto com essa questão, né? A vida vale a pena ser vivida? Mas nessa perspectiva da abordagem da vida perante o problema do suicídio, também a vida é reduzida à própria noção de existência. Haveria uma conversão da noção de vida e existência. Então nós estaríamos procurando essa definição em vários campos, no campo da ciência, sobretudo com a biologia, que tem avançado bastante nas explicações dos fenômenos vitais. Temos também, dentro da filosofia, sobretudo a corrente existencialista, que trabalha com esse tema, mas que reduz a noção de vida à noção de condição de drama da existência. E temos, estamos diante de um problema que nós não encontramos ainda uma definição clara, poderíamos seguramente trabalhar com ela. Os gregos antigos tinham no seu vocabulário dois termos com os quais eles definiam a ideia de vida. Uma palavra que se pronuncia, ou provavelmente assim, né? Zoé, que eles usavam para a vida em geral, vida sem delimitação, princípio vital, inquebrantável, princípio vital diante do qual não se contrapõe a noção de morte, não se contrapõe, portanto, thanatos a Zoé. E tinha uma outra palavra, que é a palavra bios, ou bios, que significava, na língua grega corrente, vida consciente. Isso é interessante. Então, bios era usada no grego antigo tão somente para a vida humana, vida pensante, vida individualizada, vida consciente, vida que se sabe distinta de uma outra vida. Então, essas duas noções antigas, gregas, de zoé e bios, vida em geral e vida individual, vida capaz de pensar a sua própria delimitação, seu próprio princípio de individuação, nos coloca que a vida pensada enquanto zoé não pode morrer. Ela não pode morrer porque ela não tem individuação. Só morre a vida individual. Então seria uma espécie de elo ou de corrente inquebrantável que perpassa todos os seres viventes. Ali você tem então uma ideia, uma visão de vida bastante curiosa. Eu penso que esse par conceitual de vida enquanto bios, vida enquanto zoé, seria muito útil para nosso debate atual, por exemplo, sobre aborto, sobre eutanásia, uma vez que você pode distinguir vida, mesmo a vida humana, no processo em que ela é uma vida consciente, ela tem ciência de si, e no processo em que é uma vida que não tem consciência de si. Por exemplo, a grande questão que nós discutimos o tempo todo, depois você edita, esse negócio está ficando muito longo. Quando começa a vida? Essa pergunta é curiosa. Nós nos referimos com essa pergunta ao início da vida na Terra ou ao início da vida do indivíduo? Se nos referimos ao início da vida enquanto indivíduo, a biologia tem uma explicação satisfatória. A vida enquanto processo zoético, enquanto processo puramente biológico. O feto na barriga da mãe, obviamente, ainda não tem consciência de si.
Esse processo vai se dar ao longo da sua formação, né, do bebê, quando ele tiver as suas primeiras reflexões, né, a experiência do espelho, da qual o Jung nos falava, a experiência de reconhecer a própria mão, etc. Então são sinais de conquista da própria consciência. Isso a fenomenologia, por exemplo, de Hegel, daria conta de explicar. Então nós temos uma pergunta do que é a vida e temos uma série de abordagens. O que eu acho que é interessante é que, se nós nos apropriarmos desse par conceitual, Zoé e Bios, a gente se aproximaria de uma clareza maior. Precisamos de todas as ciências para dar conta desse fenômeno. Precisamos da biologia, mas digamos que a vida, na medida em que ela constrói pela própria ideia de humanidade, a vida humana, um universo simbólico, ela não se reduz mais a uma explicação biológica, ela ultrapassa. Nós precisaríamos das ciências humanas, precisaríamos das ciências da natureza para dar conta das questões físico-químicas, do organismo, etc. Então, no final das contas, a pergunta, o que é a vida, ela tem que ser respondida num confronto de todas as ciências. Qualquer resposta que não leve em consideração o olhar de uma outra ciência, por exemplo, uma ciência humana, que não leva em conta o aspecto natural da vida, corre o risco de ser unilateral. O mesmo vale também para a ciência da natureza. Uma explicação biológica da vida não nos satisfaz, pela própria questão do drama humano, da existência humana. Então eu penso que a vida é uma grande questão que deve ser meditada, colocada, problematizada pelo concurso das ciências. E no nosso tempo, né, pelo próprio avanço da biologia, nós teríamos mais condições dentro da ciência da natureza de compensar nossas falhas dentro das ciências humanas. Esse confronto então nos levaria a uma visão interessante sobre o problema, né? Eu pessoalmente penso que o problema mais importante sobre esse conceito, essa noção, se dê exatamente do ponto de vista individual. Quer dizer, no próprio drama da existência, nós temos que confrontar constantemente as nossas visões pessoais com as visões que a cultura nos apresenta e colocar sempre a pergunta, né? Vale a pena ser vivida? Vale a pena a vida ser vivida? A vida pode encontrar, né, elementos que se justifiquem, ou nós temos que criar um significado para a vida que nos permita transcorrer esse breve espaço de tempo que nos é dado.